Muito bem, minha gente, após uma determinação geral da Rede TV que havia proibido o uso de plateias e auditórios em seus programas como parte aí de uma estratégia de redução de custos, o Super Pop, comandado por Cariúcha, deve passar por uma nova mudança. A decisão surgiu de forma inesperada e pegou até mesmo parte da equipe do programa aí de surpresa, segundo informações publicadas por Rick Souza em sua coluna Canal D. Andréa D'Alevo, diretora da emissora e filha de Amilcare D'Alevo Júnior, que hoje é o único dono após a venda da sociedade lá para o Marcelo, teria mudado de ideia em relação à restrição e autorizado o retorno da plateia ao Super Pop o mais rápido possível. A presença do auditório deve devolver ao programa um elemento que assim sempre fez parte da identidade da atração, já que a interação com o público no estúdio contribui diretamente para o ritmo, a dinâmica e a atmosfera do programa. Além da volta da plateia, outra mudança importante está sendo preparada. O Super Pop, que desde quando estreou em março com Cariúcha, vinha sendo gravado antes de ir ao ar, deverá passar a ser exibido ao vivo. Porque a Cariúcha, eu sempre falei isso, mas ela falou, mas é porque eu nunca fui apresentadora, e então gravado eu posso errar e sei lá o quê, mas cara, ela fazia eu focalizando como comentarista lá, e apresentadora também. E será que ela não sabia como é que funcionava as dinâmicas do negócio? Entendeu? E também se errar, errou. Você viu, ia começar aqui, o TP entrou errado, sei lá o que acontece. Erros acontecem. Eu acho que faz parte e você aprende muito. Entende? Então a Cariúcha é muito espontânea, ela é uma geradora de cortes, não assim intencionais e nem propositais, mas de uma maneira assim espontânea, natural, porque ela é muito engraçada. Então ela daria assim, de 20-0 na concorrência com o programa ao vivo. Mas a diretora do programa quis que o programa começasse a ser gravado, eu não entendi até hoje por conta disso. Mas agora eles já estão seguros em relação a isso e o programa vai ser exibido ao vivo e também a plateia, porque ela mesma sempre comentou que sempre teve o sonho de apresentar um programa próprio e o calor do público, mas ela ficou acho que algumas semanas com o programa com a plateia, e aí depois, e não era nem uma plateia imensa, era aquelas cadeiras que tem igual tem posto de saúde, UPA, aquelas cadeirinhas coladas, e o pessoal ficava ali atrás das câmeras acompanhando o programa. Entende? Eu acho que eles poderiam até, como aquele cenário que eles estão fazendo agora, todos os principais programas lá naquele telão gigante, eles poderiam colocar, sabe o que? Fazer igual o Domingo Legal, colocar a plateia na lateral, colocar como se fosse um estádio mesmo, né? Colocar uma plateia no lado direito e no lado esquerdo, aí no lateral. Então assim, ela teria ali todo enfim, não sei se a Rede TV tem condições hoje de criar isso, de fazer, de construir, ou de comprar de fora, emprestar para poder fazer ali a gravação diária. Colocar uma plateia na lateral, acho que fica muito melhor. Eu não vejo sentido, por exemplo, a plateia atrás da câmera. Porque aí, se caso ela quisesse interagir com o pessoal, não sei se eles vão fazer isso, né? Porque já deu uma adiantada aí. Digamos assim, postergada, né? Ia ser exibido o programa ao vivo já nessa quarta-feira e já foi jogado para outra semana por falta de convidados. Então eu não sei como é que eles vão colocar novamente a plateia. Se vai ser como estava antes, atrás das câmeras, e aí eu não sei como é que ela iria ir falar com o pessoal, ou na lateral. Acho que seria uma boa colocar na lateral, entendeu? Porque aí ela teria ali, enfim, não entendo. Mas agora o Super Pop, que é uma das principais aí atrações clássicas da Rede TV, que está até hoje no ar, sempre foi apresentado aí pela Luciana Gimenez, e que as pessoas, quando a gente fala Super Pop, as pessoas automaticamente já remetem a Luciana Gimenez, mas a Rede TV quis fazer essa modificação, colocando a Cariúcha, não tem problema nenhum, não vejo problema, ela é muito espontânea, vai agora colocar aí, vai trazer, e também parece que o programa vai ser também assim, voltar ao que era com a Luciana Gimenez, o que se refere a debate. O programa vai ter agora debates, vai ter ali a voz ali, os assuntos que estão sendo de momento, por exemplo, vamos supor, política. Aí vai trazer lá um cara lá da direita e da esquerda e vão debater. E que, inclusive, né, esses debates que geravam até corte, né, aquele vídeo engraçado lá do Felipe Campos, que falou que o Aguinaldo Timóteo era gay. Aquilo ali era um debate que estava acontecendo, até quem estava lá era o Jair Bolsonaro na época, deputado. Então, assim, esses debates eu acho que vai dar um número bem bacana de audiência e também vai gerar bastantes cortes nas redes sociais. Uma das principais dúvidas em relação a essa mudança é entender o que está por trás da decisão de trazer a plateia de volta ao Super Pop.
agora, como eu falei, sob o comando de Cariúcha, e ela assumiu o programa em março, né, após ele ter sido marcado aí durante anos pela apresentação aí de Luciana Gimenez, que inclusive teve o seu contrato rescindido. A atração passou por várias alterações em seu formato. Uma delas foi justamente a presença do auditório no início da nova fase. O programa chegou ali a contar novamente ali, como eu falei, por semanas com um pequeno público, mas depois a Rede TV tirou, e aí a gente até comentou aqui no canal e também nas páginas que a Rede TV havia, por questão de custo, baixado uma lei, baixado uma regra de que estava proibido o uso de plateia, tanto no programa da Cariúcha, como também no programa lá do Marcelo de Carvalho, aquele Mega Sony, que inclusive parece que o Marcelo de Carvalho não vai ficar mais na Rede TV até no ano que vem. Ele vai sair esse ano, e aí o Mega Sony, obviamente, deve ser encerrado. A Rede TV, como eu falei, não conseguiu fazer com que o Super Pop fosse exibido na primeira semana após o anúncio de que voltaria, por conta da falta de convidados. Não sei por qual foi o motivo, não conseguiram ali fechar com ninguém. Então o programa acabou sendo exibido material que já havia sido gravado posteriormente. Mas creio eu que, se nada der errado, nas próximas semanas, nas próximas edições, o programa já passa a ser exibido ao vivo. Eu acho que deveria, beleza, no primeiro programa ok, mas a partir do segundo já era para ter sido exibido ao vivo, entendeu? A Cariúcha, eu acho que ela tem condições de fazer um programa ao vivo. E se errar, errou, gente, como eu já falei, pode acontecer qualquer coisa aqui. Pode cachorro latir, pode um avião cair, pode acontecer qualquer coisa no ao vivo. Mas eu acho que o inesperado, ele é muito mais interessante do que aquela coisa montada, aquela coisa, sabe, roteirizada ali, sabe? Você amarrar a pessoa no roteiro, não, tem que ser assim, não acho que fica legal. Eu acho que o espontâneo, como eu disse, e a Cariúcha é espontânea por natureza. Ela tem essa capacidade. E muito segura também. Então eu não acho que ela deva também assim falar besteira, ser muito pornográfica, igual teve gente aí que em programa de fofoca que exagerou, foi até suspense e tal, sei lá o que. Ela nunca chegou a esse nível. É muito engraçada. Então eu acho que ela tem condições perfeitamente de apresentar um programa com maestria, como ela já tem apresentado, mas ao vivo. Eu acho que a Rede TV só tem a ganhar com o programa dela ao vivo, entende? Mas, por enquanto, até o presente momento, isso não foi oficializado. A Rede TV também, ela lançou uma chamada na última semana também, anunciando oficialmente, porque teve uma coletiva de imprensa com os contratados, a Babi Xavier, aquela menina que era do Hoje em Dia, a Albertone, sei lá o que é Albertone, e anunciou os novos programas, que, enfim, tem vários aí formatos novos, e inclusive eles estão usando até eu não sei se é um slogan, né, mas na chamada que eles soltaram nas redes sociais, eu até publiquei na nossa página do Instagram, o slogan que eles estão usando, que eu não sei se é um slogan, né? É uma marca ali que, para esse anúncio, é mais moderna e mais brasileira do que nunca. Eu fiquei até rindo aqui sozinho quando eu vi essa chamada e esse slogan, né? Mais moderna e mais brasileira do que nunca, né? Assim, Rede TV moderna, não sei, né? Não sei, tá bem longe, mas enfim. Eles lançaram uma chamada anunciando aqui o Dinheiro na Conta, que é o programa de vendas com a Nath Finanças. Também anunciaram aqui o Grande Vencedor, que é um novo game show, apresentado pela Albertone, que eu falei, eu não sei o primeiro nome, mas e pela chamada aqui que eu tô vendo agora, que eu não posso mostrar, mas assim, todos os programas novos são feitos e serão feitos no cenário, naquele telão. O Amor em Risco aqui, que é o programa da Babi Xavier, o novo programa dela, todos serão feitos no bendito do telão de LED. Só vai mudar o que está atrás, no caso a arte que está atrás. O programa também novo da Catiúza, Vizinhos em Guerra, que é um programa de condomínio. Tem também Operação Resgate, que é com o Lordelo, que é um embrião, digamos assim, da Operação de Risco. Então esses são os principais programas. Mas o que me chamou a atenção foi esse slogan aqui, mais moderna e mais brasileira do que nunca, né? Porque eles se denominam dessa maneira. Eu não sei onde que está o moderno. Talvez o mais brasileiro, ok, né? Se representar o brasileiro, tal.
Eu achei estranho que também a chamada, a voz que estava anunciando os programas parecia ser voz de inteligência artificial. Depois vocês procuram no nosso Instagram, tá lá a chamada, e também tá no nosso X, que é o antigo Twitter, tá lá a chamada. Se você assistir e prestar atenção na voz, você vai notar que parece, eu não posso afirmar categoricamente, que me parece que a voz é de IA. Os caras não tem nem locutor mais, mano. Que situação. Então, como eu falei, o programa da Cariúcha, o Super Pop, começou com plateia. Depois o auditório foi retirado e ele passou a ser produzido ali sem a participação do público no estúdio, que é muito importante. E o público também, ali na parte, acompanhando a plateia, né, serve como termômetro para o apresentador. Deixa ele seguro. Apesar que eu acho também que a Cariúcha tinha que fazer mais reportagem de rua para ela poder ter contato com as pessoas e se soltar cada vez mais, né? Não só ficar no ar-condicionado ali e pronto. Beleza que ela faz, mas fazer mais reportagem assim, por exemplo, no Brás, aqui no Rio, entendeu? E visitar novamente ali uma comunidade. E nas raízes, né, até de onde ela começou, porque isso vai ser muito importante até para ela como apresentadora, porque como eu falei, no Fofocalizando, ela era apenas comentarista, ela ficava comentando ali na retaguarda as fofocas, dando a opinião dela. Agora, no Super Pop, ela está ali na frente das câmeras, sozinha, apresentando um programa. Tanto que até o Léo Dias e ela parece que vão se encontrar no Super Pop. Eles estavam conversando recentemente lá na Léo Dias TV, no YouTube, e foi anunciado que os dois, em breve, não foi dita ainda a data, mas os dois em breve vão estar juntos, né? O Léo Dias vai visitar lá a Cariúcha no Super Pop, eles vão ter uma participação. Então vocês percebem que isso vai ser muito bom para ela também. Então a decisão de agora, repetidamente, autorizar novamente a presença de plateia chama muita atenção. E a situação fica ainda mais curiosa porque a mudança não envolve apenas assim o retorno do auditório. A ideia também é que o Super Pop deixe de ser gravado e passe realmente aí de forma definitiva a ser exibido ao vivo. Em primeiro momento, o canal retirou a plateia, manteve o programa ali gravado, seguiu com o formato mais enxuto, principalmente também no período que estavam de contenção de despesas, mas agora a situação aí começa a mudar novamente, com a possibilidade do programa voltar a ter auditório. E realmente isso vai acontecer, tá? E sendo exibido ao vivo, então eu acho que vai ser muito legal para a Rede TV, no que se refere à audiência, porque o programa dela nessas últimas semanas estava bem ruim de audiência, então eu acho que ao vivo, como eu falei, ao vivo, e também se a direção for perspicaz, se a galera for inteligente, os produtores, a galera que está de junto ali com ela, ser perspicaz e saber também abordar temas ali específicos, eu acho que vai ser interessante. Tá? Recentemente aí até ela levou nota daquela Ana Luísa Santiago, que ela dá 10-0 para todo mundo e reagiu bem. Então assim, se ela tá causando essa, digamos assim, repercussão ao ponto de uma colunista de um jornal de grande nome, que é o jornal O Globo, da nota 0, é porque realmente ela está no caminho certo. Mas agora tem aquela pergunta, né? Será que essa mudança está relacionada à necessidade de dar mais força ao programa e principalmente de garantir a continuidade de Cariúcha à frente da atração? Porque assim, teve aí e saiu, claro que isso aí são boatos, são boataria, não é uma coisa que a gente pode confirmar categoricamente. Mas assim, tinha algumas informações internas que a Cariúcha estaria descontente com algumas coisas que estavam acontecendo aí. Até recentemente aí vocês viram, a gente comentou aqui no canal também, lá no Instagram, que quando ela estava lá, ela foi fazer uma ação do Globoplay, daquela série nova do Cauã Raymond, de jogada de risco, eu acho, e ela foi perguntada pela repórter Mônica Arruda, do Léo Dias, como é que estava na Rede TV. E vocês viram a cara dela, ela não quis ali responder. E isso teria, segundo algumas informações, causado desconforto da direção da Rede TV. Que poderia até, essa falta de resposta, poderia até ser causada por esse descontentamento, porque do nada ela começou como apresentadora ali tendo plateia, do nada cortam, aí depois, semanas depois ali, colocaram ela para poder fazer um quadro de fofocas de tarde, semelhante ao que ela fazia no SBT. Ela já não gostou, porque ela foi contratada para poder apresentar um programa de auditório, de entretenimento, e não para ser comentarista de fofoca. Que ela ficou ali com a Catiúza um tempinho, acho que ficou só um dia, tão revoltada que ela ficou. Então, a Rede TV precisa entender isso, porque senão ela volta pro SBT ou para outro canal.
entendeu? Eu não entendi até hoje qual foi o principal motivo de ter encerrado, ter cortado a plateia, mas é uma boa dúvida, né? Será que eles voltaram atrás para não perder ela? Será que já havia algum algum comentário nos bastidores de que ela poderia voltar da concorrência? E aí, não, vamos colocar a plateia de volta, vamos colocar ao vivo logo para ela poder não ficar, ela se sentir prestigiada. Então é uma pergunta que faz muito sentido diante dessa rapidez aí com que as decisões estão sendo alteradas. Se a emissora havia decidido antes cortar a plateia por uma questão de economia e depois, assim, de apenas alguns meses, né, resolve trazer de volta, é muito natural que esse movimento desperte um pouco de curiosidade, um pouco de dúvida, ainda mais porque a volta da plateia não seria uma mudança isolada, porque ela viria acompanhada da transição, como eu falei, do programa gravado para o programa ao vivo. Então isso pode representar uma tentativa de deixar o Super Pop mais próximo do formato que era feito com a Luciana Gimenez, com mais interação, com mais dinamismo, uma relação direta entre Cariúcha, os convidados e também, claro, o público, mas também pode ser interpretado como um sinal de que a Rede TV quer fortalecer a apresentadora e evitar que essa nova fase do programa possa perder força, porque ela está há pouco tempo à frente do Super Pop. Então é justamente por isso uma mudança tão rápida no formato chama muita atenção. Ela mal teve tempo de consolidar ali uma identidade definitiva, né? Para tipo assim, você olhar o Super Pop e você esquecer da outra apresentadora. Por mais que é impossível você escutar o nome Super Pop na mente e esquecer da Gimenez. Mas ela não consolidou ainda a Cariúcha, ela não tá ainda, sabe? Então precisa de um tempo. Então é necessário que o programa sendo exibido ao vivo, com o público, a atração agora com essas transformações, com essas mudanças, ela pode de verdade aí ter uma maior presença e claro, sem dúvida, o público apoiar ela e viralizar também, claro, e a audiência da Rede TV também aumentar bastante. Mas, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas está dando a informação de Rick Souza, em sua coluna Canal D do Jornal O Dia, de que a Rede TV, a Andréa D'Alevo, voltou atrás e decidiu trazer de volta aí a plateia para o Super Pop com Cariúcha, e também o programa vai ser exibido agora ao vivo, como nós estamos aqui, que tem tudo acontecendo, um monte de coisa, mas o importante é o programa dela voltar a ser como era antes, né? O formato ser como era antes, porque o programa ao vivo, como eu falei, o ao vivo ele é muito melhor que o gravado. Eu não estou dizendo que não pode ser feito coisa gravada, pode fazer o que quiser, para isso que existe gravado, né? Você pode viajar e gravar uma frente, mas o ao vivo ele é melhor porque ele te permite o factual. Se acontecer, por exemplo, alguma coisa, você consegue informar. Então você pode ali ter aquele jogo. E programação ao vivo, um canal quando investe em conteúdo ao vivo, ele só tem a ganhar com o público. O público não gosta de coisa gravada, tá? O público, se quer hoje ver coisa gravada, ele pega o controle remoto dele, sai da televisão aberta, ele vai no stream. Entende? Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos em relação aí a essa nova fase do Super Pop com a Cariúcha, que vai ser agora exibido ao vivo novamente e vai ter o público, o auditório junto dela. Tá bom? Tá adorando a informação? Siga a gente no Instagram, @BastidoresDM ou FC. Siga a gente lá. Daqui a pouquinho a gente chega a 300 mil seguidores. Eu conto com você. E nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, BastidoresDM. Se cuidem, claro. Até a próxima.